Olá, queridos, eu sou o presbítero Edson Flávio, nós já estamos no ar com o nosso programa Cheio do Espírito Santo. E eu quero te agradecer por sua audiência, pela sua grande atenção, por onde quer que nós tenhamos andado. E dizer para você que o nosso marcador de Bíblia ainda está sendo ofertado a você gratuitamente, marcador de livro. Você pode mandar o seu WhatsApp falando a quantidade que você precisa e para onde vai ser enviado. E a gente vai procurar mandar para você. E também está o nosso telefone, onde você faz seu pedido de oração. No programa de hoje eu quero falar sobre o silêncio que envelhece. Depois do intervalo, nós vamos botar um clipe para você assistir, um clipe muito lindo. E depois nós vamos voltar falando do silêncio que envelhece. Mas antes de entrar nesta palavra, eu quero expressar aqui a minha preocupação, e eu creio que seja a preocupação de muitos, com a quantidade de pessoas envolvidas no uso de drogas nesta cidade. Eu não posso deixar, nesse programa de hoje, de falar, porque nós recebemos todos os dias mensagem no WhatsApp, muita gente sendo presa, traficando, consumindo. Ou seja, se há tráfico, há consumo. Se há consumo, há venda. Se há venda, o produto está existindo aí na cidade. Então a nossa preocupação, o nosso apelo ao governo municipal, tem que fazer um apelo aqui ao governo municipal que faça uma ação integrada com a Secretaria Especial de Antidrogas, com a Secretaria de Assistência Social e que possa fazer um trabalho mais forte na cidade para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Fazer um trabalho integrado junto com o governo do estado, um trabalho de prevenção, porque na ação, na atuação, já tem setores da segurança pública agindo e até agindo de forma firme. Mas a prevenção é importante, principalmente nas comunidades onde há maior incidência de apreensão de entorpecente. Se há apreensão de entorpecente, tem gente usando. Se tem gente usando, tem família sofrendo. Se tem família sofrendo, tem mães, pais chorando e que vão chorar muito mais se essa situação piorar. Eu estou falando isso porque é alarmante a quantidade de apreensão de droga todos os dias praticamente nesta cidade. Quem tem o WhatsApp, quem acompanha pelas redes sociais, porque nem tudo vai para a grande mídia, nem tudo vai para a TV, nem tudo vai para os jornais, porque não há espaço, a quantidade é muito grande, é extremamente preocupante, é extremamente alarmante e fica aí o nosso alerta para as autoridades municipais para que possam agir com mais firmeza e com mais amor nesse sentido, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho com a mensagem, o silêncio que envelhece. Depois, deixa louvor para você, uma palavra forte para o seu coração, o silêncio que envelhece. Sobre toda eternidade.
Queridos, estamos de volta. Presbítero Edson Flávio trazendo para você uma mensagem para o seu coração. Eu disse que nós iríamos falar hoje do silêncio que envelhece. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Quero ler um texto bíblico até grande, mas eu quero basear esta palavra no livro de Salmos, capítulo de Salmos 32, versos 3 e 4, que diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio, né? Aqui o Salmo 32, versículo 3 e 4, vai falar algo interessante. Eu quero basear essa história para você no livro de 2 Samuel, capítulo de número 1, versículo de 1 a 14, que diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apressando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Queridos, eu trago uma palavra muito dura, uma palavra muito difícil. Você que talvez conheça a palavra de Deus vai entender que nós estamos falando aqui de uma parte final da história da vida de Davi, depois que Davi havia tido uma relação extra, fora, dos limites divinos, com uma mulher chamada Betseba. A Bíblia diz que Davi, no tempo em que os todos iam para a guerra, Davi não foi para a guerra, Davi ficou na sua casa, e numa bela tarde ele se levantou, ele andava pelo terraço, e no terraço ele começou a enxergar um laço que foi terrível para a vida dele. O inimigo arma laços contra a vida das pessoas. Nós falamos no início do programa sobre drogas, por exemplo. O diabo tem armado um laço terrível
para a nossa juventude, para tantas pessoas, que é o laço do vício das drogas, por exemplo. É o laço que o inimigo vai dando corda àquele que fuma, àquele que cheira, àquele que se usa droga, ele vai sentindo prazeres, vai achando bom, vai gostando, vai se deliciando, vai tirando onda, né? Vai se cercando de pessoas amigas, vai entrando numa ostentação, aquele que vende, começa a ganhar um dinheiro facinho, cinquentinha, cenzinho, fim de semana está com uma grana boa no bolso e começa também a querer viver uma vida de ostentação, colarzão bonito, chapezão maneiro, e aí ele vai caminhando. Enquanto isso, o diabo está só armando laço, porque a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu quero falar bem claro para você que é usuário de droga. O diabo está te laçando. Eu tenho medo de falar isso aqui para você. O diabo está te laçando. Ele está te enrolando. E você vai cair. Você vai cair. Ou você vai cair nas mãos da polícia, ou você vai cair nas mãos dos seus próprios amigos, que nesse meio ninguém tem amigo, porque vive um com medo do outro, com medo de traição, e vai cair. A casa vai cair. E a pessoa vai levando esta vida. E se droga, a família fica prejudicada, os pais choram, os avós choram, a sociedade chora, pessoas que não têm nem nada a ver com a sua vida, não estão ligadas diretamente à sua vida, são atingidas também porque uma pessoa que usa drogas, às vezes ela vai para um limite extremo, vai ter que roubar, vai ter que matar, vai ter que fazer um monte de coisa que a gente vê todo dia na televisão. A maioria influenciado pelo uso, pelo consumo e pelo tráfico de drogas. Olha que coisa terrível. O diabo arma um laço. Davi estava à toa. Não queria nada naquele instante com a obra do Brasil. Ele estava ali, andando, viu a Betseba, desejou, procurou saber quem era, fez contato. A pessoa que quer fazer coisas erradas, ele começa assim, busca amigos para ajudar. Me leva até lá na boca. Me leva até aquele lugar. E a pessoa até fala, olha, o negócio vai ficar complicado, cuidado. Alguém é avisado, alguém ajuda, alguém fala. Mas a pessoa fica cega, a pessoa quer se envolver com o pecado. E Davi ficou cego, querendo se envolver com o pecado. Eu estou falando do pecado de Davi aqui, mas poderíamos listar uma outra série de pecados, uma outra série de erros. Davi então vai, consegue aquela mulher, se deita com aquela mulher engravida. Davi tenta esconder a gravidez, tenta dar um jeito para que a gravidez parecesse do marido original dela, que era Urias. Davi não consegue. Davi não conseguindo, Davi arquiteta, manda uma carta maldita para Joabe, um dos seus principais homens, e coloca Urias na frente da batalha, e ali Urias é atingido e morre. Davi, junto com Joabe, forma uma quadrilha, formação de quadrilha, forma uma quadrilha e mata a Urias. Urias morre. Davi começa a levar uma vida de silêncio, uma vida que não podia falar muito, porque se falasse poderia tropeçar nas palavras, porque você já observou a pessoa que está fazendo errado, mais cedo ou mais tarde ele entrega tudo. A polícia sabe disso. Mais cedo ou mais tarde vai conversando com um camarada daqui, vai cercando dali, vai cercando lá, uma hora ele cai em contradição e entrega tudo. Entrega até o que não sabe. E foi o que aconteceu com Davi. Deus envia o profeta Natã até Davi. A consciência de Davi o açoitava incessantemente. E como Davi não se voltava para Deus, Davi não se arrependia, Davi não se voltava para apresentar a Deus a sua falha, para se consertar diante de Deus, Davi não fazia isso. Davi não fazendo isso, Deus foi obrigado a enviar um profeta chamado Natã para despertar Davi. Mas quase um ano se passou de que aconteceu tudo isso, do assassinato que Davi mandara cometer, e Davi começa a viver uma vida de subterfúgios, escondido, não falava muito, né? Mas de repente o profeta chega até Davi e começa a contar uma história para Davi, uma história de algo injusto que estava acontecendo. E Davi, com aquele senso de justiça, levantou-se e falou, não, mas se essa pessoa faz isso, essa pessoa é digna de ser presa, essa pessoa é digna de ser morta.
Aí o profeta Natan olha para Davi e fala: Davi, esta pessoa é você. A gente pode esconder tudo de todos todo o tempo, mas não podemos esconder nada de Deus nunca. A gente pode esconder tudo de todos o tempo todo, mas de Deus nós não podemos esconder nada nunca. Eu disse que no início dessa palavra nós dissemos o silêncio que envelhece. Davi estava envelhecendo. A Bíblia diz que seus ossos estavam secando, porque ele não confessava o erro, o pecado que tinha cometido diante de Deus. Ele estava vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, e Deus envia Natan. Durante muito tempo Davi viveu num mundo repleto de segredos e muita cautela. Ele só não passou despercebido por uma pessoa, Deus. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Tudo que nós fazemos, Deus sabe. E as coisas que parecem mal ou más aos olhos de Deus, estão nuas e patentes diante dele. Você e eu podemos esconder de todo mundo. O marido adúltero, traidor, pode esconder da esposa o tempo todo. A esposa pode esconder do marido o tempo todo, mas de Deus você e eu não podemos esconder nada nunca, porque Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. O usuário de drogas, por exemplo, ele pode esconder do pai que deu o primeiro pito, que fumou o primeiro cigarro, que deu o primeiro cheiro. O usuário pode fazer isso, mas de Deus ele não esconde nunca. Mas a verdade é que Deus está sempre pronto para restaurar a vida da pessoa que se arrepende. Ele está sempre pronto para mudar o quadro da vida da pessoa que se arrepende. Mas como comunicar o pecado a um homem de posição? Natan, quando chegou perante Davi, Davi era um dos principais, Davi era rei de Israel. Olha que situação de Natan, chegar para diante do rei de Israel e dizer que ele estava errado. Mas Natan foi. Natan contou uma parábola, contou uma história, Davi engoliu, achou injusto, e quem era o errado era ele. E Natan revelou para Davi o que tinha acontecido. A parábola de Natan foi o espelho pelo qual o rei enxergou a enormidade do seu pecado. Ele foi condenado e se condenou. Caiu em contradição, se condenou. Pela manifestação da verdade, Natan se impôs à consciência do rei à vista de Deus. E por fim veio o golpe final. Natan chega para Davi e diz: tu és este homem. Você é esse homem, Davi. Davi confessou e de pronto reconheceu que havia pecado contra Deus. Sua confissão foi ouvida com uma pronta gratidão, garantia do perdão. Deus perdoou Davi, mas houve as consequências do erro. Deus perdoa você, mas você às vezes tem que pagar as consequências do erro, principalmente quando você é avisado. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância do homem. Quando o homem ou a mulher não sabe o que está fazendo, sabe que pensa que está fazendo certo, está fazendo errado, mas quando ele é avisado, aí a coisa muda. Deus está te avisando muitas das vezes através desse programa de TV, está avisando muitas outras pessoas, falando para você levar uma vida reta junto com a sua família, com a sua casa, para você se abster da aparência do mal. A Bíblia diz: resistir ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Se você sabe que vai para o bar beber e vai ficar alcoolizado, vai chegar em casa, vai chutar a esposa, vai brigar, vai quebrar tudo, não vá para o bar. Não passa perto, vai para longe, vai para a casa do Senhor. Se você sabe que não vai aguentar ver uma outra pessoa fora do seu casamento e vai se sentir atraído, foge, sai. Faz igual a José fez quando a mulher de Potifar partiu para cima dele, querendo ter relações com ele, querendo deitar-se com ele, ele fugiu. Talvez alguém poderia chamar ele de frouxo, mas não. Ele era um homem que sabia que se ele entrasse naquela situação, ele iria pecar contra Deus. E a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que não dorme, nosso Deus é um Deus de amor, mas a Bíblia diz que Ele também é fogo consumidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que entre os nossos telespectadores
Pode ter alguém vivendo uma vida de erro, de engano, e Deus está te alertando, Deus está dando um socorro, um escape para você. A Bíblia diz que não sobrevém sobre o homem tentação alguma que não fosse dele, porque Deus não tenta ninguém. Mas vindo a tentação, Deus dá o escape. Deus deu escape para Davi, quando os amigos de Davi, aqueles que trabalhavam para ele, falaram: olha, aquela mulher é uma mulher casada, é a esposa de Urias. Quando eles disseram isso para Davi, Davi já devia ter desistido. Mas não, ele continuou marchando para o pecado, continuou marchando para o erro, e aí pagou um preço muito alto. O pecado trouxe muitas dores para Davi. Ele se tornou um líder fraco e um compositor sem canções. Ele tinha consciência de como estava diante de Deus e dizia no Salmo 51:3: pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Se existe uma coisa que Deus sabe, é agir no tempo certo. Deus esperou que a alegria de Davi se esgotasse para em seguida entrar em cena. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 51:11-17. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua ouvirá altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleites em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi chega numa situação de perder a alegria, e só Deus poderia devolver a alegria a ele. A pessoa que vive no mundo de ilusão, no mundo de engano, ele não vive com uma verdadeira alegria. A tristeza começa a tomar conta dele. Ele começa até mesmo a entrar em depressão. A Bíblia diz que os ossos de Davi envelheceram. Poderemos entender então que Davi estava entrando até mesmo numa depressão. Se tornou um rei fraco, um líder fraco, um cantor, um autor sem composição. Cadê aquele Davi que tocava harpa e o espírito fugia de Saul? Davi agora estava numa situação de descrédito diante de Deus. Mas Deus, ele pode mudar o quadro, Deus pode mudar a situação. Vamos ver o que acontece aqui para frente, para concluir essa mensagem. O Senhor enviou Natã. Natã foi um socorro para Davi. Deus enviou Natã para que pudesse falar com Davi, para que pudesse mudar a história de Davi. Todavia, para todo grande pecador, existe um grande Salvador. Não existe mal que o Senhor não possa se reverter. Vimos na figura de Davi que o pecado não respeita posições, idade ou se temos um coração segundo o de Deus. Ele sempre nos espreita, e nos momentos mais ociosos da vida, em que estamos vulneráveis, ele se aproxima, e que o que está de pé deve ter cuidado para que não caia. Esta é a mensagem. Deus pode mudar o quadro de qualquer vida, mas na hora que nós estamos mais ociosos, com o coração vazio, sem Deus, aí ele se aproxima. Às vezes o jovem está ali na comunidade, sem fazer nada, sem emprego, à toa, andando de boa. De repente chega um amigo, dá um papo, convida, e aí fala com ele que ele vai ganhar uma grana extra, que vai ganhar mais um pouquinho, é só uma vez, é só hoje, me ajuda nessa, e aí dá aquele tapa no ombro, leva para mim, e ele pega e leva, é só hoje, aí amanhã, é só amanhã, aí daqui a pouquinho, é só mais essa semana, é só amanhã, e daqui a pouquinho o camarada está enterrado nas drogas, daqui a pouquinho ele está enrolado, daqui a pouquinho, quando ele menos espera, bum, a casa cai, e ele vai para a delegacia. Daqui a pouquinho, do nada, está sendo conduzido lá para Bangu. Está sendo conduzido lá para os presídios do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não ouviu o conselho, viveu uma vida à toa. Por mais que não tenha emprego, por mais que seja difícil até mesmo de arrumar um trabalho, isso não justifica que eu e você ficamos andando de bobeira, não. Coisa acontecendo, sempre tem algo para quem quer fazer.
Davi tinha algo para fazer, Davi estava à toa, Davi estava de boa, ele estava na laje da sua casa, curtindo, todo mundo na guerra, e Davi estava lá de bobeira, e aí avistou o pecado. Se você anda de bobeira, meu irmão, vigia, toma cuidado. Não estou falando para você que deva ficar todo tempo preocupado, porque senão você que estuda de manhã vai procurar alguma coisa para fazer à tarde. Você que estuda à tarde vai procurar alguma coisa para fazer de manhã. Você que não estuda tem que procurar alguma coisa para fazer. Deus vai abrir porta, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro. A prefeitura precisa agir, o governo precisa agir, mas você não pode transferir o crédito para entrar no mundo das drogas para governo, para prefeitura, para o que quer que seja. Não pode. É você que toma as decisões da sua vida. É você que ouve o papo que rola no seu ouvido. É você que ouve o convite para lá ou para cá. Davi ouviu e dançou e se enrolou. Mas nós queremos que você seja abençoado. Eu vou orar por você agora. Quem sabe na sua família tem alguém nessa situação de drogas? Tem alguém passando? Liga para esse número que está aí, pede conselho. O telefone está aí, 99944-5928. Eu estou pronto para te aconselhar a hora que você ligar. Quem sabe hoje eu já recebi pela manhã uma ligação de alguém que está enrolado aí nas drogas, pedindo uma palavra de conselho, pedindo uma orientação. Nós podemos dar essa palavra para você. Liga agora, 999-44-5928, ou manda mensagem pelo WhatsApp. Está enrolado? Tem alguém da família enrolado? Ou se enrolando, está recebendo convite? Alguém está chavecando ali no seu ouvido, te chamando para fumar, te chamando para cheirar, te chamando para fazer alguma coisa que você está entendendo que está errado e você não está sabendo como dizer não. Você está com medo de ficar fora do grupo, você está com medo de ficar excluído do grupo, está com medo de não ter amigos porque não vai aceitar o convite? Não aceite, mas ligue agora. Ligue que eu vou falar com você pelo 999-44-5928. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por este programa. Meu Deus, se há alguém nos assistindo que recebeu algum convite para entrar no mundo das drogas, para atrair a esposa, atrair o marido, destruir o lar, destruir a família, se existe um marido sendo paquerado por uma amante, se existe uma esposa sendo paquerada por um homem casado, lançando palavras de convite, palavras de elogio, tentando cercar, tentando ali, meu Deus querido, entrar nesse relacionamento, acabar com esse casamento, se existe alguém fazendo trabalho de despacho na esquina, seja o que for, para acabar com o relacionamento, para atrair um homem casado ou uma mulher casada, nesse instante nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que jogue por terra esse demônio, jogue por terra esse espírito que tem acabado com a vida de muitas famílias e de muitas pessoas, meu Deus, e dá também coragem para essa pessoa ligar. Ela ficará, meu Deus, com seu nome no anonimato e nós somente daremos o conselho para ela. Meu Deus, nós te pedimos nesta hora, abençoa esta cidade, abençoa o governo desta cidade, abençoa, meu Deus, o governo desse estado, deste país, abençoa as principais potências, muda o quadro, meu Deus. Nós estamos vendo aí muita apreensão de drogas, muitos jovens se envolvendo com as drogas, muitas pessoas entrando nessa vida terrível, nessa vida desgraçada, nessa vida, meu Deus, que leva à morte, nessa vida que gera morte para outras famílias. Quantos avós estão chorando, quantos pais estão chorando, quantas mães, quantos irmãos estão chorando porque os seus parentes estão de uma forma ou de outra sendo atingida por esse demônio terrível que impera atrás do tráfico, que impera atrás das drogas, Senhor. Pai querido, nós queremos te pedir nesta noite, em nome de Jesus, joga tudo por terra, muda o quadro, muda a situação para a glória do teu nome. Eu sou o presbítero Edson Flávio, volto no próximo programa, trazendo para você sempre algo bom para o seu coração, porque nós queremos o seu bem, queremos ver você sendo vitorioso. Com imagens de John Lennon e a equipe maravilhosa, nós agradecemos a você pela grande audiência no programa Cheio do Espírito Santo. O presbítero Edson Flávio manda um abraço para o seu coração. Cheio do Espírito Santo, irmão, balançando na presença do Espírito Santo de Deus.